Em uma noite igualmente chuvosa, sombria, quase sufocante, você ouve o constante bater das gotas na janela e o distante quebrar das ondas. Eu tenho algo para compartilhar. Um conto, ou melhor, um relato de terror. Se tiver coragem de escutar até o fim, basta continuar aqui. Coloque os fones, apague as luzes e deixe-se envolver pelo som da escuridão. A maioria de nós cresceu ouvindo histórias de medo contadas por nossos avós, não é? Algo tão tradicional quanto as próprias lendas que eles narravam. Pelo menos era assim, antes da era dos smartphones e das distrações modernas. Eu também tive um avô contador de histórias, e ele era bom nisso, muito bom. Suas narrativas me prendiam, especialmente nas noites chuvosas. Morávamos em uma pequena chácara, apenas eu, meus pais e ele, o pai de minha mãe. Quando caía aquela chuva forte, a energia desaparecia. Na verdade, às vezes ela sumia até com uma garoa. Mas, ao contrário do que se pode imaginar, eu adorava esses momentos. Eles me davam a chance de provocar meu avô para ouvir as aventuras que ele viveu nas antigas colônias rurais do interior. Meu nome é Pedro, e o relato que vou dividir aqui foi meu avô Agenor quem me contou em uma dessas noites. Agenor, ou Pequeno, como era conhecido por todos, só tinha esse nome no tamanho. Quem o conheceu sabia que sua coragem era maior que qualquer obstáculo. Aliás, foi essa mesma coragem que tornou possível que ele sobrevivesse para contar essas histórias. Naquela época, ele vivia com minha avó, minha mãe, ainda uma menina, e meus dois tios, numa modesta casa na vila de trabalhadores de uma antiga usina de açúcar. Meus tios trabalhavam por lá, e a vida era simples, porém cheia de segredos. Agora, se prepare, porque o que vou relatar daqui em diante pode mexer com você. Em uma dessas noites em que a energia foi embora, eu fiz o pedido de sempre. Queria que ele me contasse algo estranho, uma história de arrepiar, vivida lá na usina. Meu avô olhou para mim com aquele olhar de quem já sabia onde aquilo ia dar. Moleque, depois você vai ficar aí sem conseguir dormir, e sua mãe vai ficar no meu pé, ele disse, como se me conhecesse melhor que ninguém. Mas eu, sempre insistente, garanti que não, que podia ouvir sem problemas. Estava pronto para qualquer coisa que ele quisesse contar. Eu queria a história de qualquer jeito. Tá, mas se você ficar com medo depois, nunca mais conto nada, ele retrucou, com aquele jeito sério, embora eu soubesse que ele adorava contar seus causos. Ele se ajeitou na cadeira, cruzou os braços, e como se esperasse esse momento o dia todo, começou a narrativa. Naquela época, muitas pessoas estavam desaparecendo misteriosamente na região. Simplesmente sumiam, sem deixar pistas. Nem os policiais, que tentaram investigar os casos, encontravam qualquer vestígio. Os céticos diziam que era obra de algum maníaco, escondendo os corpos nas matas espessas que cercavam a vila. Mas os mais religiosos e supersticiosos acreditavam piamente que aquilo era coisa do outro mundo, algo sobrenatural, levando as pessoas para um lugar desconhecido. A gente morava na colônia da usina, mas eu trabalhava em uma cerâmica que ficava a mais de 1 hora de bicicleta. Saía de casa sempre antes do sol nascer, lá pelas 4 da manhã, porque precisava estar no trabalho às 6. Todos os dias, antes de sair, eu cuidava dos bichos, alimentava os porcos e passava no galinheiro para pegar os ovos. Foi exatamente nessa rotina que as coisas começaram a ficar esquisitas. Naquele dia, logo cedo, ao me aproximar do galinheiro, vi que o Teodoro, um colono recém-chegado à vila, estava parado ali, do lado da entrada. Ele parecia tranquilo, com um cigarro de palha pendurado na boca, mas eu estranhei. Perguntei, em tom de brincadeira, se ele tinha caído da cama. Afinal, ele trabalhava na usina e não tinha motivos para acordar tão cedo quanto eu, pelo menos, não que eu soubesse. Esse tal de Teodoro, como eu ia dizendo, era um sujeito bem visto por todo mundo na vila, apesar de ser novo por ali. Não era qualquer um que se tornava sobrinho da dona Luzia, uma senhora tão querida, e também não era qualquer um que ganhava a confiança da comunidade tão rápido. Ele ajudava na igreja, sempre com o padre Aguinaldo, e mantinha hábitos comuns, bem de acordo com o que se esperava de um bom rapaz. Mas naquela manhã, algo nele não estava certo.
Quando fiz a brincadeira sobre ele ter caído da cama, o que era típico entre nós para quebrar o gelo, ele ficou quieto. Nenhuma resposta, nenhum sorriso. Teodoro era conhecido por ser amigável, sempre com uma piada pronta, e essa mudança de comportamento logo me deixou desconfortável. Foi então que ele falou algo que me deixou ainda mais intrigado. Quer dizer que o senhor, seu Agenor, não tem medo de nada, anda armado por aí e diz que vai atirar quando ouvir coisas estranhas nessas estradas? Aquilo me pegou de surpresa. Era como se ele estivesse me provocando, testando meus nervos. A verdade é que ele estava se referindo às lendas locais, aquelas que o povo temia. Para eles, qualquer som estranho no mato ou aparição na estrada era motivo de pânico. Mas eu, sendo mais cético, nunca dei muita atenção a essas histórias de assombração. Sem luz elétrica, sem TV e sem nada para distrair, a imaginação deles corria solta. Lembrei de uma vez em que Toninho e Bastião, dois amigos meus, resolveram pregar uma peça em mim. Se fantasiaram com roupas pretas e apareceram na estrada do canavial, tentando me assustar com um alfange. Claro, eu acabei descobrindo e dei boas risadas. Talvez fosse disso que Teodoro estava falando. Aquelas histórias tinham rodado a vila, e o pessoal adorava aumentá-las. Eu mesmo já tinha provocado o medo deles com a tal história da noiva que aparecia na estrada que ligava a colônia vizinha. Diziam que ela vagava por lá à noite, fazendo ruídos estranhos para quem cruzasse seu caminho. Respondi de forma meio ríspida: se está falando dessa bobagem da noiva, eu já fui lá ver o que era. Só um arbusto de folhas brancas perto do entroncamento da fazenda. Eu até disse que se fosse alguém tentando me pregar uma peça, eu ia atirar. Mas como deve ter ouvido, não tinha nada demais. Teodoro respirou fundo e, com um olhar mais sério, falou: desculpe o jeito, seu Agenor. Eu não consegui dormir essa noite. Minha tia Luzia sumiu ontem. Ela estava voltando de charrete da fazenda dos compadres, e simplesmente desapareceu. Os cavalos estão lá em casa, mas nada da charrete ou dela. Só vim avisar o senhor, é bom tomar cuidado. Não sabemos com o que estamos lidando, e o senhor anda muito por essas matas de madrugada. Aquilo me incomodou profundamente. Eu me perguntei o que ele estava insinuando, ainda mais de manhã cedo, me tratando quase como se eu fosse o suspeito. Como se eu andasse por essas matas porque quisesse, pensei comigo. Ó, fique tranquilo, seu Teodoro. Seja lá o que for, se vier para cima de mim, vai encontrar chumbo. Foi o que respondi, mantendo a calma, e já me preparava para pegar minha bicicleta e seguir para o trabalho. Antes de sair, ainda acrescentei: se souber de alguma coisa, me avisa. Deve ter algum lobo em pele de cordeiro por aí. Com essa última fala, montei na barra forte e fui pedalando para a cerâmica, como fazia todos os dias. O dia de trabalho correu normalmente, mas foi puxado, como sempre. Só terminei o expediente por volta das 6 e pouco da tarde. Quando me preparava para voltar para casa, o sol já tinha se despedido do céu. Era perto das 7, e já estava completamente escuro quando entrei nas estradas de terra que cortavam a fazenda. Depois que eu saía da pista principal, onde havia uns poucos postes de luz, a escuridão tomava conta. Apenas a lua e as estrelas iluminavam o caminho. O mato alto e os campos de cana eram como paredes de sombras à minha volta. Foi quando cheguei perto do cruzamento da linha de trem que tudo aconteceu. Esse cruzamento ficava próximo a uma igrejinha antiga e abandonada, e ao lado dela tinha uma velha estação de trem de carga, também desativada há anos. Diminuí a velocidade da bicicleta ao me aproximar dos trilhos, e de repente, ouvi um grito estranho vindo do mato perto da igrejinha. Logo depois, uma luz, parecida com a de um lampião, clareou a parede lateral da igreja. Eu, curioso que sou, não consegui ignorar. Deixei a bicicleta no chão e fui me aproximando com cautela, gritando se alguém precisava de ajuda. Ninguém respondeu. Chegando mais perto, vi que a luz do lampião agora estava dentro da igreja. A porta de madeira, quase caindo aos pedaços, começou a se fechar devagar enquanto gemidos, que no início pareciam distantes e abafados, começaram a soar cada vez mais intensos. Parecia alguém em sofrimento. Foi aí que percebi algo ainda mais estranho.
Pedras começaram a ser jogadas na minha direção, atingindo o chão e o telhado da igrejinha. Já com os nervos à flor da pele, notei também pegadas de cavalo marcando a terra ao redor da capela. Naquele momento, acreditei que estavam tentando pregar uma peça em mim novamente. Então gritei, já irritado, se vocês não saírem daí agora, eu vou atirar. Já vi os cavalos amarrados aí atrás da capela. Toninho, Bastião, acham que vão me assustar de novo, né? A essa altura, eu não sabia se realmente teria coragem de atirar, mas a ameaça funcionou. Foi aí que a porta da capelinha se abriu e, rindo como dois moleques, o Toninho saiu, seguido pelo Bastião, que estava escondido no mato. Táctico, hein, seu Agenor? O senhor não dá trégua para ninguém, riu Toninho, enquanto o Bastião o acompanhava nas gargalhadas. Eu, já preparando o sermão que ia dar neles por essa brincadeira de mau gosto, estava certo de que a história terminaria ali, com os dois levando uma bronca minha. Mas foi exatamente nesse momento que algo que eu jamais poderia prever aconteceu. Algo que mudaria completamente o rumo daquela noite. Pedrinho, você tem certeza que quer continuar? Eu hesitei por um segundo, mas, com a coragem típica de quem não quer admitir medo, respondi, claro, vou. Pode continuar. A verdade é que eu já não tinha tanta certeza assim. A atmosfera da noite, o som da chuva batendo lá fora e a luz fraca do lampião criavam um cenário que mexia com meus nervos. Mas, como eu disse, a curiosidade era maior. Meu avô Agenor continuou, sua voz um pouco mais baixa, quase como se revivesse o momento. Eu estava com a molesta naquele dia. Já era a segunda vez que tentavam me assustar. O Toninho e o Bastião achavam que iam me fazer cair com essa brincadeira, ainda mais com a onda de sumiços na vila. Mas, até aquele ponto, eu tinha encarado. Eu sempre fui meio cético, acreditava em espíritos, claro, mas não achava que essas coisas apareciam assim do nada. Ele fez uma pausa antes de continuar. Mas, naquele dia, sua bisa, minha mãe, provou que estava certo o tempo todo quando dizia que fenômenos sobrenaturais só acontecem com quem não tem medo. A história seguiu, e meu avô relatou como a situação rapidamente desandou. Ele ficou furioso com a brincadeira de Toninho e Bastião e já se preparava para esbravejar, quando um barulho estranho começou a vir de trás da igrejinha. O som dos cavalos, que estavam amarrados lá atrás, cortou o silêncio da noite. O relincho era tão alto, tão agudo, que Toninho, ainda na porta da igreja, escorregou e caiu no mato. O lampião que ele segurava, a única fonte de luz naquele breu, apagou-se no mesmo instante. Foi aí que tudo aconteceu, ele disse, com um tom de seriedade que prendeu minha atenção ainda mais. Os cavalos pararam de relinchar, mas logo ouvimos um barulho, como se algo pesado tivesse sido jogado no chão. No escuro, mal dava para ver, mas todos nós vimos aquela criatura sair de trás da igreja. Tinha uns 2 metros de altura, talvez mais, e segurava duas coisas em cada mão. Quando chegou mais perto, deu para ver o que eram, as cabeças dos cavalos. Eu mal podia acreditar no que ele dizia, mas seu tom era sério demais para ser apenas uma história de susto. Eu me lembro de ter ficado paralisado, ele continuou. Eu estava a uns 15 metros da porta da igreja, e vi tudo com clareza. A criatura não hesitou. Bastião e Toninho, que tinham começado a correr, não tiveram chance. Ela os pegou pelo pescoço, rápido como o bote de uma cobra, e os arrastou para o meio da mata. Os gritos, quase não deu tempo de ouvi-los. Eu estava pasmo, mas não conseguia interrompê-lo. Eu não conseguia me mexer. A cena toda, aquele ser. Além de ser enorme, tinha um focinho comprido, como o de um cavalo, mas andava como um homem. E os pelos negros e lisos, brilhando à luz da lua, me lembram até hoje. Quando ele saiu com as cabeças dos cavalos, ele me encarou por alguns segundos. Os olhos dele eram como os de um gato, mas enormes, quase do tamanho dos de um boi. O brilho dos olhos ficou gravado na minha memória. Ele fez outra pausa, respirando fundo. Assim que ele arrastou os meninos e tudo ficou em silêncio, parece que voltei a mim. Era como se eu tivesse acordado de um transe, ou de um pesadelo, mas a sensação era de estar entorpecido, como se eu tivesse bebido e não conseguisse pensar direito.
Eu não sabia o que dizer. O silêncio entre nós era profundo, quebrado apenas pela chuva lá fora e o som distante de trovões. Lembro bem que, assim que o Toninho e o Bastião desapareceram na mata, a sensação de dormência que me deixava travado passou de repente. Foi aí que percebi o revólver preso no meu cinto. Tomei coragem, fui até onde eles tinham sumido e chamei pelos dois, mas não houve resposta. A noite estava completamente escura, sem nenhuma fonte de luz para me ajudar, e a verdade é que, sem ajuda, não tinha como avançar. Então, fiz o que era possível, peguei a bicicleta e pedalei o mais rápido que pude de volta para a colônia. Precisava contar o que aconteceu e voltar lá com mais gente para tentar encontrar os meninos. A primeira pessoa a saber foi sua avó. Como esperado, ela ficou apavorada e insistiu que devíamos ir imediatamente à casa do Sr. Antônio, um dos encarregados da usina. Ele era uma das poucas pessoas que tinha telefone na vila. Os donos da usina também tinham, mas eles não estavam por perto naquela noite. Chegando à casa do Sr. Antônio, contamos tudo o que havia acontecido. Embora visivelmente desconfiado, ele pegou o telefone e ligou para a polícia. Depois de relatar o ocorrido, ele voltou-se para nós, seu Agenor, a polícia disse que vai mandar uma equipe. Pediram para que aguardássemos aqui. Enquanto esperávamos, resolvemos passar nas casas de Toninho e Bastião para dar a notícia às famílias. Depois disso, nos reunimos na pracinha da igreja com os outros colonos. A ideia era manter todos juntos até a chegada das autoridades, já que o clima estava tenso. Embora todos me olhassem com desconfiança, o medo era palpável. Eu sabia que o que atacar os meninos não era humano. E agora, com o sumiço deles, o risco era real demais para ignorar. Lembro-me de ter perguntado em voz alta se todos estavam ali na praça, e foi então que sua avó me disse algo que me pegou desprevenido. E o Teodoro, Agenor? Coitado, ele passou lá em casa de tarde, pedindo para cuidar da tia dele, a dona Luzia, e dar uma olhada na casa porque ia ter que trabalhar de madrugada na colheita. Será que ele corre risco nos canaviais? O menino acabou de se mudar, santo Deus. Eu, ainda irritado com o que Teodoro havia insinuado mais cedo, dei de ombros, sem muita sensibilidade para a preocupação dela. Estava engasgado com ele, e sinceramente, naquele momento, não me importei. Outras 3 mulheres começaram a falar que seus maridos também estavam no trabalho naquele dia, e que talvez fosse melhor se reunirem ali. Eu concordei, achando que o mais importante era manter todos juntos, longe do perigo que parecia rondar. O ambiente ficou ainda mais pesado na praça, cheio de burburinhos e inquietações. Foi então que, ao longe, vimos alguém se aproximando pela estrada da vila. Era o padre Aguinaldo, montado em seu cavalo. Logo atrás dele, vinha o carro da polícia, com as luzes piscando. O povo se agitou de imediato, e o alvoroço tomou conta. Mas eu, desconfiado como sempre, achei aquela chegada estranha. Não era comum o padre sair da colônia à noite, muito menos voltar tão tarde. Já passava das 10 horas, e algo naquela cena me deixou com um pressentimento ruim. Enquanto o carro da polícia se aproximava da pracinha, o padre Aguinaldo passou a cavalo bem perto de mim. Foi aí que notei algo que fez meu estômago revirar. A manga da camisa branca dele, que dava para ver sob a batina, estava manchada de vermelho, ali perto do punho. Sangue! Ele percebeu o que eu tinha visto e, meio desajeitado, puxou a parte preta da batina para esconder a mancha. Me cumprimentou com um boa noite fora de contexto, como se tentasse desviar minha atenção. Caramba, vô! Como você notou isso? Perguntei, espantado. Ele me olhou com aquele jeito que só ele tinha, e soltou. O quê, moleque? A essa altura, eu ainda vou precisar responder isso. Eu fiquei quieto, mas aquele desconforto não passou. A cena era estranha demais, mas tentei racionalizar. Sempre lidei bem com minhas emoções, então, mesmo com tudo o que tinha acontecido, meu foco estava nas buscas. Eu precisava acreditar que Toninho e Bastião ainda poderiam estar vivos. Depois que o tumulto inicial diminuiu, os oficiais da polícia organizaram uma força-tarefa com os homens da colônia. Dividimos em 2 equipes.
A minha equipe foi direcionada para a área onde eu tinha avistado aquela criatura, enquanto a outra equipe foi para a mata da fazenda ao lado, onde Dona Luzia havia desaparecido na noite anterior. O tempo era crucial, e todos estavam ansiosos para começar. Enquanto nos preparávamos para sair, o padre Aguinaldo se ofereceu para ficar na vila com as mulheres e as crianças, rezando por nós. Embora aquela mancha de sangue não saísse da minha cabeça, eu não me opus. Mas, só por precaução, sugeri ao Sr. Antônio que deixasse mais um homem armado de guarda perto da igreja. Eles concordaram, e partimos em direção à igrejinha abandonada. No nosso grupo, só eu e o capitão César estávamos armados, o restante dos homens levava apenas facões. Quando nos aproximamos da área onde eu tinha visto a coisa pela primeira vez, começamos a ouvir barulhos vindos do mato. Galhos quebrando, um som que lembrava o rastejo de uma cobra, só que muito mais alto. A tensão subiu, e diminuímos o passo, indo em direção ao som. De repente, tudo parou. O silêncio foi abrupto, denso. À nossa frente, o que a luz fraca de 2 lampiões a gás conseguia iluminar eram apenas algumas touceiras de mato amassado e uma árvore grande. Estávamos prontos para qualquer coisa, com as armas em punho. Foi então que aconteceu. A criatura demoníaca pulou de cima da árvore, direto na nossa frente. Dessa vez, ela não parecia tão calculista quanto antes. Urrou alto, com uma fileira de dentes afiados à mostra, e babava como um animal selvagem. O sangue escorria da sua fuça comprida, pingando no chão. Eu nunca tinha visto algo tão assustador na minha vida. Naquele momento, não havia tempo para pensar. Mas, para o azar dele, Pedrinho, eu também estava diferente daquela vez. Minha mão firme no gatilho, assim como a do capitão César. E foi bala para todo lado. Devíamos ter dado uns 10 tiros naquela criatura. O bicho foi arriando sob as balas, mas algo estranho começou a acontecer, ele foi encolhendo, deformando, e o grito que antes era de fera, agora soava como o de um homem. Enquanto meu avô contava, eu estava completamente vidrado. Ele continuou, a gente manteve certa distância, sem chegar muito perto, mas quando finalmente aquilo caiu no chão e os gemidos começaram a enfraquecer, fomos com cuidado. Colocamos o lampião mais perto e, para nossa surpresa, não era mais um monstro ali. Quem estava jogado no chão era o maldito do Teodoro. Fiquei boquiaberto com a revelação. Teodoro, perguntei, quase sem acreditar. Isso mesmo, moleque. Aquele miserável do Teodoro estava ali, desfigurado, transformado de volta em humano. Ele ainda tentou balbuciar alguma coisa, como se quisesse nos dizer algo importante. Eu lembro bem das palavras dele, tem mais, foi o que ele disse antes de dar o último suspiro e voltar de onde quer que tenha saído, direto pro inferno. O silêncio que se seguiu me deixou inquieto, mas meu avô continuou, nós estávamos tão chocados que nem demos muita atenção ao que ele quis dizer. Estávamos eufóricos com o que tínhamos acabado de ver. Continuamos a vasculhar o local, na esperança de encontrar alguém vivo, mas o que achamos foi ainda mais aterrorizante. Perto da árvore de onde o monstro havia pulado, encontramos uma espécie de toca. Lá estavam os corpos do Toninho, do Bastião, da Dona Luzia e de mais 4 moradores da colônia que haviam desaparecido. Eu estava sem palavras. Como poderia reagir a algo assim? Depois disso, Pedrinho, muitas famílias abandonaram a colônia. A usina entrou em declínio e, em poucos anos, tudo por lá desmoronou. Minha família também se mudou, e a região nunca mais foi a mesma. Eu ainda estava processando tudo quando perguntei, mas, vô, e a mancha na camisa do padre Aguinaldo? O que foi aquilo? Meu avô olhou para mim, com um olhar que misturava seriedade e mistério. Ah, eu sabia que você ia perguntar sobre isso. Bom, uma semana depois do ocorrido, logo após a missa de 7º dia dos meus amigos, fiquei lá fora, fumando um palheiro, esperando o padre sair pela porta dos fundos da igreja. Quando ele finalmente saiu, eu fui direto ao ponto, perguntei sobre a mancha de sangue na camisa dele. E mais, contei o que o Teodoro disse antes de morrer, tem mais ponto. Eu estava na ponta da cadeira. E o que ele disse, vô? O padre ficou incomodado, claro.
Ele me respondeu, seu Agenor, suspeitar de um representante de Deus é pecado. Mas, já que insiste, vou lhe dizer. Naquele dia, fui rezar a missa na capela da Fazenda Clara, e na hora da comunhão, acabei derramando a taça de vinho. Só isso. Agora, se o tem mais significa que há outro monstro por aí, ele ainda está à solta. E certamente não sou eu. Meu avô contou que o padre Aguinaldo disse isso e saiu, sem nem olhar para trás. Eu, curioso como sempre, perguntei, mas, vô, o senhor foi à Fazenda Clara confirmar se ele realmente rezou essa missa, né? Ele suspirou e olhou para mim, com um sorriso enigmático. Fui, meu filho, fui. Mas essa história vai ficar para outro dia. E, como se fosse um sinal, as luzes da casa voltaram, encerrando aquela noite com mais perguntas do que respostas.